Amém. Boa noite a todos que estão ouvindo a palavra de Deus essa noite, seja fisicamente, seja através do Skype, através dos meios de comunicação, YouTube, WhatsApp. E hoje nós vamos meditar sobre um tema que por muitas vezes é desagradável, que é o perdão. E a ideia que nós temos do perdão, ou da pessoa que fala sobre o perdão, é que, poxa, essa pessoa que está falando, então, ele conseguiu vencer e ele é perfeito. Mas não é verdade. Eu sou tão falho quanto você é, tão humano quanto você é, tão cheio de falhas como você é, mas querendo alcançar o favor e a misericórdia de Deus. Se você gosta de títulos, a palavra de hoje à noite tem um título: Perdão, um bem necessário. Eu gostaria de começar lendo o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 15. Eu vou ler numa versão um pouco diferente da sua, pois, na minha opinião, essa versão ela transmite com mais alegria, com mais precisão, com mais, digamos assim, com mais presteza o que a palavra de Deus quer dizer. Essa versão é a versão judaica, que foi traduzida para o português, Provérbios 18, versículo 15, e diz assim: a mente de alguém com discernimento adquire conhecimento, e os ouvidos do sábio estão prontos a aprender. Mas aí talvez você me pergunte, mas você não iria pregar sobre perdão? Sim, mas esse texto, ele fala que se você tem discernimento, você vai querer sempre adquirir o conhecimento, não só da palavra de Deus, mas o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E os ouvidos do sábio estão prontos a aprender. O que nós temos que entender é que a Bíblia nos ensina coisas que nós temos que aprender. Aprender a viver, aprender a agir, aprender a reagir diante das situações e das lutas da vida e dos desafios que se apresentam diante de nós. E nem sempre o ensino é fácil, porque nós queremos às vezes ouvir coisas fáceis, coisas que não demandam muito trabalho da nossa parte. Mas o perdão é parte essencial da vida cristã e nós vamos falar sobre isso hoje. Como explicar a atitude de um homem de Deus chamado Davi? Um líder havia perseguido ele, um rei chamado Saul, durante toda a sua vida, praticamente toda a sua vida. Depois da vitória maravilhosa sobre o gigante Golias, em que todos ficaram felizes, começaram as perseguições. Davi se tornou como um animal, fugindo pelos desertos, se escondendo em cavernas, em buracos da terra, tentando escapar, salvar a sua vida do terrível e obstinado Saul. Qual seria a reação natural? Se vingar. Pagar com a mesma moeda. Mas não é isso que nós vemos. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 1, fica lá no Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: 2 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim:
Depois da morte de Saul, Saul morreu numa batalha, né? Voltando Davi da derrota dos amalequitas, que era o povo inimigo de Israel, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas velhas, né? E terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Ou o que aconteceu? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as notícias, né? Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim, a lucidez. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Antes de continuar a leitura da Bíblia, o que você faria se durante toda a sua vida uma pessoa te perseguisse, te odiasse, te desejasse o mal, quase toda a sua vida sendo perseguido por uma pessoa? Quando se deitava à noite, Davi, numa caverna, custava dormir, provavelmente. Mas desses momentos mais difíceis é que você lê em vários salmos de Davi na Bíblia. Os salmos mais maravilhosos, inspirados por Deus, foram escritos em momentos de terrível angústia emocional, terrível tristeza. O que você faria quando essa pessoa que o perseguiu a vida toda morresse? Alguns provavelmente dariam uma festa. Alguns celebrariam. Mas o que fez Davi? Vamos dar continuidade à leitura. Então, verso 11. Apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou, em sinal de luto. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Eu não vou ler mais a continuidade do texto, mas depois, se você ler o resto do capítulo, Davi começa a cantar ou a dizer palavras de elogio a Saul e a Jonatas, o seu grande amigo. A Jonatas nós talvez entendêssemos, porque ele era amigo de Davi e o ajudou e o protegeu durante toda a sua vida. Mas elogiar Saul, o homem que o perseguiu, o homem que o caçava como se fosse um animal, um homem que separou mais de 3.000 homens para os melhores guerreiros de Israel foram separados para matar Davi. E mesmo assim, Davi o perdoou.
Aqui nós temos um grande ensino da palavra de Deus. Perdão. Depois você pode ler outros textos na Bíblia que falam sobre isso no Velho Testamento, como Saul caçou a Davi quase que o tempo todo. Mas vamos agora dar continuidade a esse estudo, abrindo em outros textos. Vamos abrir, então, em 1 Tessalonicenses 5:23. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o perdão é que nós somos compostos de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, diz assim. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos irmãos da cidade de Tessalônica: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E uma forma de cuidar daquilo que Deus te deu é você conservar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo íntegro. Mas qual o grande problema? O primeiro problema que nós nos deparamos é, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, começa um processo de mudança interior que não é natural. É algo totalmente espiritual e sobrenatural. A mudança que ocorre em nossas vidas é interior, mas é um processo. Mas nós temos que colaborar com esse processo de modificação, de transformação. Quem nos transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas a mudança na nossa alma, muitas vezes, é demorada, muitas vezes é um processo lento e muitas vezes é um processo doloroso. Na nossa alma residem as nossas emoções. É na nossa alma que está a nossa mente, talvez voltada somente para a lógica. É na nossa alma que estão as feridas que fazem contra nós, as feridas da alma. São os aborrecimentos, são as ofensas que nós sofremos, são as faltas de amor que temos, são os ataques, são as calúnias que fazem contra as nossas vidas. E é na nossa alma que reside o maior perigo que o inimigo pode se utilizar da nossa alma para nos derrubar. Então, tudo o que acontece afeta a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Mas, eu tenho que lhe dizer algo. Se o seu espírito for fortalecido a cada dia, a sua alma vai ser curada. Como fortalecemos o nosso espírito? É muito simples. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso espírito é recriado por Deus, mas você precisa a cada dia estar lendo a palavra de Deus. A cada dia você precisa estar orando para que Deus renove as suas forças, para que quando a tempestade vier, você esteja preparado para rebater todos os ataques do inimigo. Veja o que diz em Romanos 12, 1 e 2. Romanos, capítulo 12. Diz assim, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender, temos que apresentar o nosso corpo a Deus. Todos os órgãos do nosso corpo a Deus, inclusive a nossa mente e a nossa língua. A nossa mente é bombardeada diariamente por dezenas de imagens, por dezenas de palavras. E essas imagens, palavras, conversas, elas chegam através dos nossos sentidos, seja através da nossa visão, seja através dos nossos ouvidos, seja através da língua de alguém fofocando, falando mal dos outros. Nós somos bombardeados diariamente e nós temos que rebater isso com a palavra de Deus. Nós temos que comparar tudo a que nos expomos diariamente com a palavra de Deus, para ver se está de acordo com a vontade de Deus. E aqui diz também no versículo 2, Paulo, sabiamente inspirado pelo Espírito Santo, disse: não vos conformeis com este século, isto é, não tomem a forma da sociedade sem Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu só vou ter uma mente renovada, eu só vou entender o coração de Deus se a minha mente for renovada somente se eu ler a palavra de Deus todos os dias. Como você vai saber como Deus pensa se você não ler a palavra de Deus? Como você vai saber qual é a atitude certa quando você não lê a palavra de Deus? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a minha mente for renovada diariamente pela palavra de Deus. Abra agora também em Colossenses 3,16. Colossenses. Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que diz a palavra de Deus? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente. Não é ler de forma rápida só para dizer que leu a Bíblia. Você tem que separar tempo diariamente para ler e ouvir a palavra de Deus. Para quê? Para que você possa instruir e aconselhar os seus irmãos em Cristo. Como você pode instruir uma pessoa, ensinar uma pessoa, se você não lê a palavra de Deus? Como? Mas talvez você me pergunte, o que isto tem a ver com perdão? Como você vai saber como os homens de Deus reagiram diante de situações difíceis se você não lê a palavra de Deus? A reação de Davi fala mais alto do que 1000 palavras. O perdão que ele conferiu a Saul e toda a sua descendência fala mais alto. Um homem realmente segundo o coração de Deus. E Deus quer que cada um de nós seja assim, perdoando e vivendo a vida de acordo com a palavra do Senhor. Na verdade, mesmo que estejamos sangrando em nossas emoções,
A ordem que nós temos de Jesus, a ordem de todo discípulo de Jesus, é tomar a cruz e obedecer ao Mestre. Em Mateus 10, 38 e 39, nós vamos ler isso. Mateus 10, 38 e 39. Diz assim, Mateus 10, 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. E Jesus ainda diz, olha o que ele fala no 39, vamos repetir. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Há um preço a se pagar. Se você quer seguir Jesus Cristo, não pense que é fácil. Mas os benefícios e os frutos de seguir a Jesus são maravilhosos. Ele diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Qual é o preço a se pagar a seguir a Jesus? É obedecer aos seus mandamentos. Se ele fala para perdoar, nós temos que perdoar. Se ele diz que nós temos que amar até os nossos inimigos, nós temos que amar. Naturalmente, isto é difícil, quase impossível, mas é algo sobrenatural, porque quando Deus vem e habita em você, o Espírito Santo, você começa a mudar gradualmente as suas reações. Em Mateus 16, 24, Mateus 16, versículo 24, repete-se quase que a mesma frase, né? Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos colocar isso de forma prática em relação ao perdão, porque hoje nós vamos falar sobre perdão. Se negar é dizer não ao seu ego, à sua vontade, e dizer sim à vontade de Deus. Se negar é quando alguém lhe fala uma ofensa, você engolir 1, 2, 3 rãs, o ranário inteiro. Se negar é quando alguém te xinga na rua, você não revidar de volta. Se negar é quando uma pessoa fala algo que te machuca, você contar até 10 e não responder na mesma altura. Isso é se negar. Para o nosso sistema, a nossa sociedade, isso é ser um trouxa, um otário. Mas para Deus, é ser um discípulo de Jesus. Perdoar, se negar. Inclusive, algumas traduções falam de cruz como estaca de execução. Quem não tomar a sua estaca de execução e me seguir, não pode ser meu discípulo. É bem mais forte a linguagem, né? O que nós vemos, na verdade, em matéria de perdão é que quando nós lemos na Bíblia sobre santidade, não é só um aspecto exterior, é obediência à palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser santos, sede santos como eu sou santo, ela está dizendo, vocês, meu povo, são separados. Vocês não podem agir como as pessoas que não seguem ao meu filho Jesus agem. Vocês têm que agir conforme a minha palavra. Vamos abrir no Salmo 93, versículo 5. Salmo 93,
versículo 5. Diz assim: fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. A Bíblia diz que fiéis são todas as palavras de Deus. A tua casa, quem são a casa de Deus? São o povo de Deus, as pessoas que seguem a Jesus Cristo. A tua casa convém a santidade. Santidade aqui significa separação. Separação para Deus. Não existe mais aquela questão de se alguém me fez alguma coisa, eu vou retribuir. Se alguém me fez o mal, eu vou fazer de volta. Qual é a filosofia da nossa sociedade? Se alguém lhe fez, faça de volta. Toma lá da cá. É o famoso toma lá da cá, né? E existe até uma frase que as pessoas falam, né? A vingança é um prato que se come frio, mostrando o planejamento, a crueza e a dureza de coração. Exatamente. Vamos abrir também em outro texto. Eu não posso me vingar. Vamos abrir em Provérbios 26, 27. Eu vou ler em outra versão. Está um pouco diferente da versão que você conhece, mas eu achei essa versão mais esclarecedora. Provérbios 26, 27 diz assim: quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. O comentarista da Bíblia King James diz: não se deve buscar a vingança, pois não temos condição de ser justos no propósito da punição corretiva contra quem nos prejudicou. Nossa tendência é sempre devolver muitas vezes mais pelo mal que sofremos. Tampouco devemos pensar em atentar contra alguém, pois com a mesma violência e sordidez com que planejamos qualquer mal contra o próximo, também seremos esmagados pelo efeito reverso. É como tentar resolver os problemas de um país mediante um ataque nuclear. Toda a terra seria afetada, inclusive o agressor. Então, a vingança nunca é bom negócio. A falta de perdão nunca é bom negócio. Mas essa força de perdoar não vem de você. Se você recebeu Jesus como Senhor, a força de perdoar vem do alto, vem do sobrenatural. Porque o que acontece? Quando nós não perdoamos, as nossas emoções ficam presas e nós não conseguimos fluir em Deus. Essa que é a verdade. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos àquela pessoa que nós não perdoamos. Então a força vem de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios 12, 10? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Apóstolo Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você quando lê esse texto, talvez você pense:
Poxa, será que o apóstolo Paulo não estava pensando muito bem? Porque falar que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, sentir prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas ele incluiu por amor de Cristo. Porque o que ocorre? Ele estava num nível espiritual que ele podia dizer algo como isso. Sinto prazer nas angústias. Enquanto outra pessoa poderia estar matutando e planejando o mal de outra, o apóstolo Paulo entregava tudo nas mãos de Deus, para que Deus fizesse a vontade dele. Na verdade, se eu não tenho a natureza de Deus, a minha natureza normal é de me vingar de uma pessoa que me fez o mal. Essa é que é a grande verdade. Se eu não tenho a natureza de Deus, o meu desejo vai ser de me vingar. Vamos abrir no Salmo 28, versículo 3. Salmo 28, versículo 3. Olha só o que diz. Olha só um retrato da nossa sociedade. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Aquelas pessoas de voz macia, que estão sorrindo pela sua frente e por trás estão te apunhalando. Isso é forte. E o salmista diz aqui, meu Deus, por favor, não me arraste junto com eles, porque ele estava dizendo, se eu agir da mesma maneira que eles agem, eu serei arrastado junto com eles. Você já viu quando acontece algum problema na rua e uma pessoa quer brigar com outra, como sempre tem alguém querendo colocar lenha na fogueira para a coisa ficar mais terrível? Seja um acidente de trânsito, ou uma pessoa brigando com uma outra no meio da rua, sempre junto aquela multidão de curiosos, doidos para ver sangue. Outra coisa que você precisa aprender sobre o perdão. Procure a paz de todos. Mas se a pessoa não quiser paz com você, entregue-a na mão de Deus. Você não é Deus para mudar a pessoa. A palavra de Deus diz: procurai a paz com todos, no que depender de vós, procure a paz de todos os homens. Mas se a pessoa não quiser paz com você, o que você vai fazer? Orar por ela. Vamos abrir em alguns textos agora, Romanos 12, de 17 a 19. Romanos 12, 17 a 19. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Perante todos os homens envolve os bons e os maus. Se possível, quanto depender de vós, olha o texto que a gente estava falando. Tende paz com todos os homens, se possível. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia muito bem que muitas vezes você vai querer a paz, mas a outra pessoa, mesmo você desejando a paz para ela, vai querer briga. Se possível, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você tem que abrir mão da sua ira.
Pelo contrário, se o teu inimigo, verso 20, tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Algo totalmente revolucionário está dito na palavra de Deus. Mas que coisa incrível! Nos deixa surpresos a palavra de Deus. Nos deixa perplexos. Como eu vou fazer o bem a alguém que me persegue o tempo todo, seja no trabalho, seja na sua família, seja na escola? Porque esta é uma ordem de Deus. Acaso nós somos juízes para julgarmos as pessoas e condená-las à cadeira elétrica? Ou a uma injeção letal? Deus é o juiz. Aleluia. E Ele, no tempo dele, no tempo certo, vai exercer a sua justiça. Mas, se você fizer justiça com as próprias mãos, Deus não fará a justiça dele, porque você se adiantou, você se precipitou e fez a coisa errada. Em Provérbios 20, 22, Provérbios 20, versículo 22, diz assim: Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Em Hebreus 10, 30, já no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, versículo 30, diz assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Quem falou isso foi o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O ensino aqui é: não se vingue, porque a justiça vem do justo juiz. Eu sei que é difícil, meu irmão. Eu sei que é muito complicado, porque as nossas emoções muitas vezes são muito fortes. Eu confesso que muitas vezes quando vou atravessar um sinal de trânsito eu fico muito irritado quando vejo algum carro passando. Ainda fico irritado, mas melhoramos muito. Melhoramos. Eu posso dizer, eu e minha esposa, que nós éramos muito irados em relação à justiça e às coisas certas, e que nós mudamos bastante nesse aspecto, né? Eu me lembro que no passado, eu até, quando tinha um guarda-chuva, batia com guarda-chuva quando o carro passava o sinal vermelho. Agora mais não. Provérbios 25, isso é só um exemplo para vocês verem. Provérbios 25, de 21 a 22. Diz assim: a mesma coisa que Jesus ensinou, a mesma coisa que está na palavra de Deus, em outros textos do Novo Testamento. Se o que te aborrece, aborrece significa odeia. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Outra coisa que é necessário no perdão, perdoar é necessário. Por que é necessário? Para que o inimigo da sua alma, o diabo, não se aproveite da sua vida. Vamos abrir em 2 Coríntios 2, 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, diz o apóstolo Paulo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás
não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Se você é um homem de Deus, se você se diz seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Cristo, você não pode ignorar as artimanhas do inimigo da sua alma, que é o diabo. E qual é o objetivo dele? Te destruir no teu ponto fraco, te atacar nas suas emoções para que você fique debilitado. E a falta de perdão é uma vantagem enorme do inimigo sobre a sua vida. Vai te enfraquecer espiritualmente para finalmente derrubá-lo e abatê-lo. Então, perdoe antes que seja tarde. Agora um texto muito interessante nós vamos ler, que nós esquecemos muitas vezes que a vida é cheia de reveses. A vida é cheia de mais baixos do que altos, na verdade. Vamos abrir em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Diz assim: o próprio Jesus disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa, Jesus não mentiu para ninguém. Jesus jamais disse que a nossa vida na terra seria um mar de rosas. Na verdade, se nós analisarmos bem, em geral nós temos mais baixos do que altos. Existe sim uma teoria mentirosa, a teoria da prosperidade, a teoria do triunfalismo, dizendo que o crente vence o tempo todo e não tem problemas. Isso é uma mentira deslavada. No mundo nós vamos passar por aflições. Jesus não disse que os problemas iriam acabar. Ele disse que você teria força e sabedoria da parte dele para enfrentar os problemas. Em 1 Pedro 4, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, isto é, no corpo, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O que ele queria dizer aqui? Se Jesus sofreu no seu corpo, nós temos que nos armar do mesmo pensamento. Nós também vamos sofrer. É isso que ele queria dizer. Armai-vos do vosso pensamento. Porque veja bem, meu irmão, se você não deixar que a palavra de Deus mude as suas atitudes, você vai sempre ser um objeto de pancada do seu inimigo. Como assim? Toda vez que vem uma luta, toda vez que vem uma ofensa, toda vez que vem um ataque, você não vai correr para a palavra de Deus, você vai correr chorando e se angustiando e vivendo uma pessoa amarga na sua vida. Você precisa correr para a presença de Deus, para que Ele te ajude. E você se arma no pensamento. Porque a maioria dos ataques e das situações difíceis
começam na sua mente. E como é que você vai proteger a sua mente? Voltamos ao início da palavra, deixando que a palavra de Deus mude as suas atitudes. Fazendo da leitura da palavra de Deus uma disciplina diária. Não, eu vou separar toda manhã, ou toda tarde, ou toda noite, para ler a palavra de Deus. E é somente a palavra de Deus que vai te ajudar no momento difícil. Aqueles que se dizem discípulos de Jesus são engraçados. Fazem 2 ou 3 refeições por dia, mas deixam o seu espírito passar fome, não lendo a palavra de Deus. E depois, quando vem o problema, por que Deus não me avisou? Você não leu a palavra? Você não estava se alimentando da palavra de Deus? Você não estava deixando que o seu espírito se fortalecesse na presença de Deus? Como você vai resistir no momento mau? Se em você não habitar ricamente a palavra de Deus. No livro A Isca de Satanás, de John Bevere, ele diz: pessoas escandalizadas ou ofendidas produzem frutos como dor, raiva, ciúme, ressentimento, amargura, ódio e inveja. Quanto mais estreita a relação, quanto mais a pessoa é seu conhecido, maior a ofensa. Mas, deixa ele perguntar uma coisa. O que você espera de pessoas que não têm Jesus como Senhor? Como dizia um pregador, as vacas dão leite, as galinhas põem ovos e o pecador peca. Se você não tem a natureza de Deus, o seu natural é odiar, se vingar, falar mal, caluniar, mas isso não convém ao servo de Deus, ao discípulo de Jesus. O interessante é que quando Jesus falava sobre o escândalo, a palavra original escandalon, do grego, significa uma armadilha para pegar animais, principalmente pássaros. A falta de perdão é uma armadilha de Satanás para atrair as pessoas e derrubá-las. Porque se você não perdoa as pessoas, a sua comunicação com Deus vai ser prejudicada. O céu se tornará de bronze. Finalizando hoje, no último tópico, eu gostaria de dizer que não cabe a nós nos vingarmos. Quando eu li esse texto, e eu também estava lendo o livro de John Bevere, eu vi realmente como é precioso esse texto. Não cabe a nós nos vingarmos para que a justiça de Deus seja feita. Deixe a justiça com o juiz. Vamos ler um texto que vai lhe abrir os olhos em relação a isso. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Abra os seus olhos, meu irmão, para a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus não significa ter medo de Deus, mas obedecer à palavra de Deus. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Durante aproximadamente 120 anos, Noé pregou a palavra de Deus a pessoas que não acreditaram
que viria um dilúvio, que viria uma destruição mundial. Se você depois for pesquisar nos estudos arqueológicos e fazer um exame científico detalhado, você vai perceber que em todas as sociedades antigas há relatos de um dilúvio que veio sobre toda a terra durante muito tempo. E durante muito tempo, Noé pregou a palavra de Deus para uma geração corrupta, mas ninguém quis ouvir a ele. Então, na verdade, quando viu aqui, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Não foi Noé que condenou o mundo. E não foi Deus. O que condenou o mundo? A obediência de Noé à palavra de Deus trouxe juízo sobre o mundo. Eu repito, a obediência de Noé condenou o mundo. Ele deixou que Deus fizesse a justiça dele. Por isso, esta noite, eu quero dizer para você, meu amigo, meu amado, minha irmã, meu irmão, todos aqueles que essa noite ou vão ouvir de outra forma esta palavra, deixe que Deus faça a justiça dele. Talvez as suas emoções estejam feridas. Talvez você diga, isso não é para mim, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Perdão é muito mais do que as suas emoções. As suas emoções podem estar em frangalhos. As suas emoções podem estar destruídas. Mas perdão é uma decisão, não é uma emoção. Diga como o salmista no Salmo 131, fiz calar e sossegar a minha alma. Diga à sua alma, alma, obedeça à palavra de Deus. Eu declaro perdão sobre aquela pessoa que me ofendeu. Eu declaro a bênção do Senhor sobre aquele que me ultrajou. Eu declaro a graça de Deus sobre aquele que me falou mal de mim. Em nome de Jesus. Essa palavra eu gostaria de deixar com vocês sobre o perdão que nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Não deixe que o pecado endureça o seu coração. Não deixe que as pressões da vida te transformem numa pessoa amarga. Não deixe que a situação política ou a situação pessoal da sua vida ou os maltratos que você sofreu venham lhe transformar você numa pessoa azeda, amarga, rancorosa, ressentida. Entregue o seu ressentimento e a sua alma nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.